Gênesis 35, verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. Aqui é legal, ó, você prestar atenção nisso aqui, que há no meio de vós. Então tem deuses estranhos. A expressão é Elohei. Hasiru et Elohei Haneha. Significa removei os deuses do estrangeiro, deuses estranhos, deuses de outros povos, outros deuses. Deuteronômio 13:2. Esse texto aqui vai falar quando o profeta vier e falar que um sinal vai acontecer, e esse sinal acontecer, e depois te disser, vamos seguir outros deuses. Olha a expressão que está, Elohim Aherim, outros deuses. Veja que aqui está a expressão Elohim com o mem, tá? Aqui na parte de baixo, olha o que está escrito. Porque todos os deuses das nações não servem para nada. Esse texto é Salmo 96, verso 5. Eu não coloquei aqui, mas é o Salmo 96, verso 5. Aqui do lado eu coloquei a raiz da expressão aqui, ó. El, que dá origem a Elohei, Elohá, Elohim. Vem tudo dessa expressão. Veja que eu coloquei aqui o Aleph grande e o Lamed. O Aleph é a cabeça do boi, que está aqui, ó. Tá? No antigo paleo-hebraico, proto-sinaítico. E o cajado do pastor. Forte líder. Forte a cabeça do boi. Liderança vem do cajado. Essa expressão vai para o grego, para theos, que vem para o português deuses ou Deus. Aqui eu coloquei LXX da Septuaginta. Mais um ponto que você precisa entender é que essa expressão El, Elohei, Elohim, ela é utilizada também para se referir a outros deuses. Então você vai diferenciar um Elohim de outro Elohim, e aqui que eu vou te mostrar onde que você vai diferenciar. Olha só, escuta Israel, e aqui está a diferença. O tetagrama está junto com o Eloheinu, ó aqui, ó. Então, o teu Elohim, o teu poderoso, aquele que é poderoso e que cuida de ti e que te ajuda e que cuida de você, ele se chama Yod Rei Vav Rei. A diferença está aqui. Porque o termo pode ser usado para outras divindades. Mas aqui está. Sempre o tetagrama vem com Elohim para diferenciar. E é importante você entender que quando você usa a palavra Deus, pode ser genérico. Você pode estar se referindo ao quê? Deus é o quê? Deus de Baal? Deus das nações? Hoje, a ciência pode ter virado um Deus para algumas pessoas. A medicina. As pessoas não vivem sem uma farmácia. Isso já virou idolatria, né? Virou um Deus. O dinheiro. Então, Deus tem que ser... Aqui você vai entender que existe o Deus de Israel. E ele tem um nome. Quando tiram um nome e colocam um título, a pessoa lê genericamente o texto. Então, é importante você entender que agora você está em Techuvá, o teu Deus é o mesmo Deus de Israel. Agora, existe um detalhe. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 13, tá? Para a gente entender algo. Quando surge em teu meio um profeta, um intérprete, vou usar King James, de sonho, e te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realizar, e ele te exortar, te disser, vinde, sigamos outros deuses que não é Deus que tu conheces, olha isso aqui, e passemos a servi-lo. Então existe deuses estranhos. Outra versão aqui, ó, a Joãozinho aqui, ó, vamos após outros deuses. E aqui está a questão. Existe o Deus de Israel, existe o Deus cananeu, o Deus amonita, o Deus de Moabe, o Deus das nações, mas existe o Deus de Israel. Essa é a diferença que as pessoas precisam entender. Que Deus você serve? Porque se você serve o Deus de Israel,
Peraí. Como que servia as nações seus deuses? E aqui que tá a questão. Tem muita gente aí servindo a Baal, achando que tá servindo a Deus, o Criador. Primeiro, quando você pega costume das nações, você tá servindo quem? Fala pra mim, meu filho. Me ajuda aí. Se você tá seguindo o costume das nações, você tá servindo as nações, viu? Os deuses das nações. Por isso que quando você guarda o domingo, você não tá servindo a Deus. Você tá servindo a Mitra, a Nimrod, a qualquer outro deus, menos o Deus de Israel. Quando você segue calendário e datas pagãs, você está seguindo outros deuses. Quando você faz ritos que Deus não determinou e que na verdade é de outras nações ou de outros povos, de outros deuses, você possivelmente está servindo a um demônio. E é aqui que está a questão. Coloca a Torá na tua vida, meu filho. Se você serve ao Deus de Israel, você faz o quê? Você segue os comandos de Elohim. Onde está isso, Felipe? Êxodo 20, língua hebraica. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. E falou Elohim todas essas palavras, dizendo estas palavras. Eu sou Yahweh Elohecha. Aqui, Anohi, Yahweh Elohecha. Eu sou Yahweh, teu Deus, Asher. Se você cumpre festas pagãs, você não está servindo a Israel. Cumpra Pesach, Shavuot, Sukkot. Não farás para ti imagem de escultura. Se você tem imagem de escultura, meu filho, você não está servindo o Deus da Bíblia, não, filhão. Você está servindo outro Deus. Mas você está achando que está servindo a Deus? Isso aí é engano, filho. Você não pode fazer. Tira essa estrela de, possivelmente, que alguns acham que é de Davi, hein? Isso é idolatria, hein? Não pode se curvar diante dela, tá aqui, ó, Senhor falando. Não toma o nome do seu Deus em vão. Lembra o dia do sábado, você tá guardando domingo, você tá seguindo Mitra, tá bom? É o sábado do eterno, é Shabat, tá bom? Para o santificar, separar dos outros dias, ele é diferente. Aí honra o teu pai e tua mãe, se tu não honra, você não tá servindo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. E muitas outras coisas o eterno foi falando durante toda a Bíblia. Se tu guarda dogma e segue dogma, você está servindo outros deuses. Tá na Bíblia Ave Maria cheia de graça? Não tá, mas por que você faz? Porque você segue o dogma da igreja. Você acredita em trindade que não está na Bíblia. Então você está seguindo nações. Se você cumpre festas do calendário que não é o de Deus, que não é o que Deus determinou na sua bendita palavra, você está seguindo os povos. Você está seguindo a cultura das nações. Quando você vai lá fazer ovinho de Páscoa para dar para os seus filhos, não pensa que é ingênuo, não. Ah, isso é papagaio. Não. O ovo vem lá da Babilônia, meu filho. Aí Deus, o que nós vamos entender? Não existe deuses, de fato. Existem demônios que enganam nações, se passando como deuses. Isso é lição de casa, né, gente? Você tem que saber isso. Então, não existe deuses. Só há um criador que criou anjos, anjos se rebelaram, vieram para a Terra, começaram a enganar os humanos e começaram a se passar por forças. Demônios, de certa maneira, eles têm alguma força, algum poder, porque eles manipulam a natureza, eles usam alguns métodos. A pessoa que não entende, é leiga, vê o poder, vê aquela força e acaba acreditando que existe um divino por detrás. Aí entra a idolatria.